E aí, seus capitalistas malvadões, tô tranquilo com vocês? Gabriel Pelissaro na área, vamos cair pra dentro, vamos pra mais um vídeo, porque neste canal nós fazemos análises fundamentalistas para entender a macroeconomia e como que os fundamentos estão se comportando, como está a saúde da economia e como você pode aproveitar aí os ciclos econômicos. Lembrando que eu não dou recomendação de investimento. Vamos começar aqui falando então, começando pela inflação, que é a maior para novembro em 5 anos e fica acima do centro da meta. Então o centro da meta é de 4%, e a gente está passando deste centro da meta neste ano, passando aí, fechou 4,31. Então a gente pode estar vendo muito em breve um aumento da taxa de juros, embora isso seja contra a tendência global. Quando você tem expansão monetária, né, quando você tem mais crédito, as pessoas conseguem crédito, você vê um aumento de preços natural na economia. Basicamente, quando você bate esse teto, né, dentro da escola keynesiana, das alavancas keynesianas, você tem que desacelerar a economia, né, quando a inflação começa a subir e encostar lá no centro, no teto, né, quando ela passar do teto, por exemplo, ocorre um aumento da taxa de juros para controlar essa inflação. E quando isso acontecer, a gente pode ver a questão da correção dos valuations e tal, e a gente pode ver algumas correções na bolsa. Então é algo para você ficar de olho das consequências, então, desse aumento da inflação e a relação entre a taxa de juros, tá? Seguimos aqui, notícias positivas sobre vacinas levam BlackRock a recomendar ações em 2021. BlackRock é um dos maiores fundos do mundo, e a inflação mais firme e um limite nos rendimentos nominais significam taxas de juros reais mais baixas. Então, vemos isso como um pano de fundo positivo para as ações de gestora. Então, um mercado muito otimista com relação a tudo que vem acontecendo. Eu já sou um pouco mais conservador, né? Com relação a isso, eu acredito que em dado momento vai ter que sim ocorrer aumento da taxa de juros, e aí a gente pode ver uma correção por conta, como eu falei anteriormente, dos valuations. E aqui a gente volta a falar de inflação. Então aqui nós temos na tela vários itens, várias commodities industriais que elas não impactam diretamente, por exemplo, você não vai comprar, por exemplo, alumínio separadamente, mas isso interfere nos bens de consumo. Quando você compra um carro, esse carro é feito de aço, né? As chapas são de aço, então se o aço sobe de preço, automaticamente esse aumento do custo da produção desse automóvel vai ser repassado para você. Assim como, por exemplo, sei lá, uma geladeira, né, que é feita de metal, e se ocorre esse aumento vai ser repassado para você. Então você vê um aumento aí da questão dos preços dos itens, e não só de itens industriais, bens de consumo, mas também dos alimentos, né? Aqui no Brasil a gente viu arroz subindo, commodities em geral subindo, e isso pode indicar então essa inflação e um alerta aí para você que investe e tudo mais, né? Os preços lá nos Estados Unidos das casas estão maiores, estão mais altos do que durante a bolha imobiliária também, ali de 2008. Então imagina, em 2008 a galera achou que ia ser o fim do capitalismo com o estouro daquela bolha. E nós já estamos passando daquela bolha, né? O preço dos imóveis e tudo mais já está passando daquela bolha. E as pessoas, elas financiam esses imóveis e tal. Então imagina em dado momento que a taxa de juros aumentar e as pessoas não conseguirem tanto crédito. Imagina o momento que o imóvel ficar tão alto e as pessoas não têm aumento da renda para conseguir parcelar. E aí que você vê o estouro das bolhas, né? Aqui a gente também vê o dólar. Então, com toda essa expansão monetária, o dólar aí com uma forte correção. E é outro indicador que a gente tem que trazer aqui para o Brasil. A gente vê aqui o dólar caindo, né? Então a gente acha que o real está se fortalecendo, mas na verdade é o dólar realmente que vem aí sofrendo uma correção comparado a outras moedas. Então é algo aí para você ficar de olho também. Poder de compra do dólar caindo, né? Então a gente vê também, não é uma exclusividade do Brasil, essa inflação, tá? Vamos falar aqui, pessoal, das alavancagens também. É um outro fator importante, a gente até debateu e falou sobre isso lá na live com o Saulo. Recomendo que você assista a live lá, que a gente falou de muita coisa bacana, importante. E aqui a gente vê a margem da dívida confirmando a exuberância do mercado. Então, essa última queda da bolsa, né, que muita gente se desesperou,
foi uma pequena correção, nem conseguiu inverter a tendência de alta da bolsa, então a bolsa continua em tendência de alta, e por isso que eu continuo posicionado em ações, embora com uma carteira antifrágil, onde eu consigo também me proteger de quedas, de baixas, de correções. E é muito importante agora você estar com uma carteira antifrágil. Se você quer ver como que eu estou me posicionando, link aqui na descrição. Eu acredito que a gente vai ter sim uma forte correção e existem maneiras de você aproveitar estas correções, como por exemplo os seguros de carteira, os ativos de reserva de valor, e você posiciona esses ativos de maneira estratégica para preservar o seu patrimônio e até ganhar uma grana com a queda, beleza, pessoal? Então, a grande questão é esse otimismo, né? Então a gente vê esse indicador aqui de ganância. Então, basicamente as pessoas elas estão com medo de ficar de fora. O medo das pessoas agora é de perder uma alta e não de uma correção. E aqui, Howard Marks, o economista, numa entrevista à Bloomberg, falou o seguinte: então, se as pessoas são tolerantes ao risco e têm medo de ficar de fora do mercado, elas compram agressivamente. E nesse caso, você não encontra pechinchas. As pessoas, elas então, como elas têm medo de ficar do mercado, elas compram a qualquer preço, estão nem aí, tá? Elas muitas vezes nem fazem um estudo se aquele preço faz sentido com relação ao valor da empresa, né? E é onde estamos agora, diz Howard Marks, em entrevista a Bloomberg. Foi isso que o Fed planejou ao colocar as taxas em zero. E a gente já falou numa questão tupiniquim, né, falando da questão da armadilha da Selic baixa. Então, basicamente, o governo ele diminui a taxa de juros de maneira artificial para estimular que as pessoas saiam da renda fixa, saiam das poupanças e vão para a renda variável, vão empreender para estimular a economia. Então, as pessoas, elas muitas vezes aquele dinheirinho da aposentadoria, da reservinha dela, ela vai ter que se forçar a colocar aí e correr mais risco para manter a rentabilidade dela. Então, continuando aqui, estamos de volta ao ponto que estávamos há um ano. Incerteza, retornos prospectivos ainda menores do que há um ano e preços de ativos mais altos do que há um ano. As pessoas voltaram a ter que assumir mais riscos para obter o retorno. E agora nós entramos na questão da chamada de margem. Então você vai ver dois indicadores aí na tela e a gente vai falar então de alavancagem e da chamada de margem que ocorre quando as pessoas estão alavancadas. Então, a dívida da margem não é um problema até que seja, né? Então é muito bom quando o mercado está em alta, quando as coisas vão bem, você está trabalhando alavancado. Imagina, você tem $1, mas você consegue operar um contrato com esse $1, um contrato de $10 mil. Então o seu ganho potencial é muito maior, porque você está trabalhando alavancado 10 mil vezes. Só que quando o mercado vem contra você, por exemplo, num cisne negro, numa grande queda, como a gente vai ver agora, você se lasca, e aí ocorre essa chamada de margem, né? O chamado margin call. Inclusive tem um filme da crise de 2008 que o nome é Margin Call. Recomendo que você assista, muito bacana para você entender tudo isso. Então o risco do evento é quando um evento inesperado faz com que os credores entrem em pânico e que a margem, e aí, né, então que essa margem se torna um problema. Vimos eventos de liquidação de margem 2 vezes nos últimos 15 anos. Nesse que você está vendo aí na tela, então, foi em 2008. Então, ocorreu a crise financeira lá da subprime, né? E forçou até a falência do Lehman Brothers. E aí você está vendo o indicador na tela. E aí, o segundo a gente vê aqui em março deste ano, tá? Como você vê no indicador. E aí, como que você sabe que foi uma chamada de margem agora nessa correção de 2020? Então existem duas razões. O Fed correu para resgatar os bancos, de novo, quando ocorreu o risco de crédito, quando esse risco de crédito, né, ele se tornou parabólico. A segunda razão é que o gráfico que você está vendo aí na tela, de saldos de crédito livre, mostra a liquidação massiva de dívidas de margem à medida que as corretoras solicitaram linhas de crédito. Então, quando você está trabalhando alavancado e o mercado vem contra você, você vai ficar negativo, a corretora vai estopar lá, vai parar a tua operação e você vai ter que pagar essa margem, né? Então você vai ter que entregar o seu caixa, muitas vezes você vai ter que vender ativos, né, para pagar essa margem. Então ocorre aí que a galera se lasca, se estrepa, né?
A margem da dívida confirma a exuberância. Conforme observado, quando os mercados estão subindo e os investidores estão assumindo alavancagem adicional para aumentar o poder de compra, então é a especulação, como a gente está falando aqui, é realmente para aumentar o poder de compra. Então, a margem de dívida sustenta o avanço, crédito. No entanto, a magnitude do recente aumento da margem de dívida também confirma os atuais níveis de exuberância dos investidores. Então, o gráfico aí que você está vendo na tela mostra a relação entre os saldos de caixa e o mercado. Então, você consegue ver nitidamente que o mercado está subindo por conta de crédito. Então, não é um crescimento real da economia. Tá? E por isso que eu acredito que nós estamos diante de uma grande bolha. Só que aqui você está vendo o S&P 500 e o Free Cash Balance, né? Então a correlação. Mas você está vendo aqui essa alta, né? Esse indicador é o S&P 500, que é uma bolsa das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Só que você vê também essa bolha em tudo, como a gente viu anteriormente nos imóveis. A gente vê nas commodities, é por tudo, uma alta generalizada, né? Então é isso que eu acredito que vai ser aí a mãe de todas as bolhas. E é por isso que você pode aproveitar essa alta, você pode aproveitar esses estímulos, mas você tem que ter a sua carteira posicionada estrategicamente para se proteger da queda, para se beneficiar com a queda, para se beneficiar da depreciação das moedas fiduciárias, seja dólar, seja real. Então é isso que a gente fala aqui no canal. Se você quer ver, né, eu vou te convidar novamente como eu me protejo, link aqui na descrição para você acessar o clube. Lá a gente mostra as operações e tal, e tem a comunidade para você trocar ideia e conseguir aí ter uma comunidade bacana para você montar sua carteira antifrágil, tá, pessoal? Continuando aqui, pessoal, sem cuidar do risco fiscal, dólar volta a cair e vai a R$ 5,07. Investidores seguem atentos aos riscos fiscais e à cena política brasileira. Então, é o que a gente vem falando aqui no canal também. Beleza, o dólar vem caindo, né? Então, como a gente viu anteriormente o indicador, o dólar vem se depreciando. Então, talvez isso explique esse aumento do poder de compra em real, né? Embora R$ 5,07 um dólar ainda é um absurdo, né? Só que a gente se acostumou a ver dólar a quase R$6. Então, quando a gente vê dólar a R$ 5,07, parece que tá barato. Mas o que justifica essa queda, acredito eu, que é realmente a perda do poder do dólar, né? Da força do dólar. E a gente tem todo um cenário político ainda com muita bomba para estourar, tem que passar muita reforma pela frente e vamos ver aí como é que vai ser 2021, tá? Eu vejo que é muito risco para pouco potencial de retorno, tá? Então por isso que você tem que estar preparado para uma forte correção, para algum estouro de algo aí, porque a economia realmente não está forte, né? Ela está frágil. Aqui um post do Tavi que mostra o seguinte: essa é a maior diferença entre o índice do Russell 2000 e a sua média de preços de 200 dias desde 1983. Ao longo da história, isso acontece no pico ou no início do ciclo de negócios. Devo dizer, diz o Tavi, né? Assim como a bolha de tecnologia, nunca vi um fundo no mercado com preços recordes. Então a gente deveria estar vendo uma correção, mas a gente não vê essa correção. Os preços estão absurdamente altos. O que você vê aí no indicador é que está a pico das maiores recessões, das maiores crises que a gente viu nos últimos anos, né? Então, realmente não faz sentido nenhum o que a gente está vivendo agora. E mesmo assim a gente vê notícias positivas na mídia. A gente vê traders fazendo dinheiro e dinheiro rápido. E a galera vem com essa ganância toda. E muita gente que está desatenta pode se ferrar aí nos próximos meses ou talvez anos. A gente não sabe quando vem o estouro, quando vai vir um cisne negro, algum estouro de algum branco quebrando, alguma grande empresa quebrando. A gente não sabe quando isso acontece. Por isso que você tem que estar preparado, por isso que você tem que estar antifrágil, para você ganhar com a alta, mas se beneficiar muito com a baixa, tá? E aproveitar as oportunidades que ocorrem nessas correções, beleza, pessoal? Enquanto isso, a realidade do nosso Brasilzão, né? A moça aqui falando, passei a cozinhar com carvão. Como a inflação deve afetar os mais pobres em 2021? Quem vai pagar essa conta, pessoal, infelizmente é o mais pobre. Porque
com a inflação, com a perda do poder de compra por conta da expansão monetária, então, por conta dessa perda de poder de compra, o cara agora, ele precisa de muito mais papel colorido para comprar lá o arroz dele, o feijão dele, para comprar o botijão de gás, né? Então, quem acaba se prejudicando por conta disso tudo é o mais pobre. Então, parece que esses estímulos, né, que o governo faz para salvar todo mundo é positivo. E no curto prazo é. Mas no longo prazo, quem paga a conta é sempre o cidadão. Essa que é a realidade da economia. Por isso que é importante você entender os fundamentos da economia. E quando você começa a entender a economia, você para de defender medidas de cunho, né, político, de espectro político mais esquerdista, né? Você começa a entender que existe uma causa, um efeito. Você começa a entender que para cada ação tem uma reação, né? Então isso que é importante. Como a gente sabe que os políticos sempre vão tomar medidas populistas para manter a popularidade deles e ganhar eleições, então cabe a você como indivíduo se proteger, protegendo seu patrimônio e fazendo as medidas aí para você se beneficiar e aproveitar essas crises, né? Como eu sempre falo aqui no canal, crise é oportunidade para quem entende os ciclos e para quem sabe montar o portfólio e aproveitar as oportunidades pensando a longo prazo. E aqui, pessoal, para finalizar esse vídeo, eu tinha que comentar isso, eu fiquei realmente triste de ver isso. Grupo fazendo arrastão na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. Aí tem um vídeo aqui que você consegue acompanhar. Então a galera falando, né, dos dependentes químicos e tal, e eu digo que é vagabundo, tá? Isso aqui é vagabundo, beleza, pessoal? Isso aqui é gente mau caráter. Olha os caras quebrando carro, quebrando para-brisa. Imagina o pânico das pessoas saindo do trabalho, se ferraram o dia inteiro, trabalhavam pra caramba, querem ir pra casa. Tem esses vagabundos aí atrapalhando a vida. Então a gente vê o Brasil de cabeça pra baixo. Cara, é uma maluquice o que tá acontecendo, né? Você observa, você vê que é uma maluquice o que tá acontecendo. Então realmente é tudo virando de cabeça pra baixo. E ainda se você passa por cima de um bandido desse aqui, você que vai se lascar. Você que vai preso ainda, cara. Então eu vou me conter aqui, vou encerrar esse vídeo agora antes que eu comece a ficar muito indignado, né? Mas realmente, ser brasileiro não é para os fracos. E vale lembrar, né, que todos esses fundamentos que a gente comentou não são apenas do Brasil, né, são globais. Mas quando a gente vem para o Brasil, a gente tem uma oportunidade gigantesca para se beneficiar de tudo isso, mas a gente não vê uma equipe econômica focada nisso, a gente não vê político, a gente não vê o Congresso focado no Brasil, no brasileiro, a gente vê eles focados nos próprios interesses. Enquanto isso a população se ferra, né? Por isso que eu parei de defender político, por isso que eu parei de botar minha mão pro político. Quem vai transformar a tua vida, quem vai melhorar a tua vida é você, através de estudo, através de buscar informação, através de investir em você. Então é você que vai mudar a sua vida através de buscar informação que realmente transforma a sua vida, que realmente te faz enriquecer. É buscar mais fontes de renda. Infelizmente, o político não vai te proteger, o político não vai fazer nada pra você. Tá? Então, essa que é a mensagem, né, de final de vídeo aqui, não muito animadora, mas trazendo então a responsabilidade para o indivíduo de fazer acontecer, de montar o portfólio, de aumentar a renda para conseguir aí ter uma vida bacana e se proteger das flutuações e tal, e aproveitar até mesmo as crises, né, pessoal? Eu não sou muito otimista com relação a sistema, né? Mas eu sou bastante otimista com relação ao indivíduo. Eu ainda acredito nas pessoas. Eu acho que tem muita gente boa no mundo e muita gente boa que tá se tocando do que tá acontecendo e vai se beneficiar muito com esse jogo, né? Com esse rumo que o mundo vai tomando. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, deixa um like pra fortalecer o nosso trabalho, mano. Dá um trabalho do caramba pra fazer essa parada. Então fortalece o nosso trampo aí pra me motivar a continuar trazendo conteúdo gratuito aí pra vocês. Por hoje é isso. Um forte abraço, seus capitalistas malvadões. Até a próxima. Tchau, tchau!